Eu queria ler um versículo para a gente poder refletir durante a nossa conversa, amém? Então, Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Amém? A gente é o Ministério Conexão Surda da Igreja Batista do Povo, né, sede, e a gente está muito feliz de estar aqui. E o ministério já existe há mais de 10 anos na Igreja Batista do Povo. A gente teve uma época que a gente teve mais de 35 surdos na igreja. E por conta de várias situações, esses surdos, o ministério em geral, né, em São Paulo, eles têm dificuldade dos surdos se firmarem. Então é algo que a gente tem lutado para que esses surdos se firmem na igreja, né? Dos 35 ficaram só 3. E nós recomeçamos do zero o nosso trabalho, crendo no novo de Deus. Hoje nós já estamos com 15 surdos na igreja. Amém. Eu queria compartilhar para vocês um pouco de como a gente trabalha na igreja, qual que é a visão do nosso ministério, o que Deus tem colocado nas nossas mãos enquanto visão. Como o pastor bem disse no começo, eu achei muito legal, e Deus conduzindo as coisas, todos vamos para o céu, para o mesmo céu, né? E os surdos, eles tinham uma visão de tudo serem deles, o culto de surdos, o acampamento de surdos. E Deus começou a colocar no nosso coração que nós somos uma só igreja, um só corpo, uma só família. E os surdos que estão conosco na igreja, eles compraram essa ideia, porque não é uma ideia, é a palavra de Deus. E hoje nós temos tudo que acontece na igreja, tudo é acessível. Amém. Então nós vimos nas fotos, temos acampamentos de homens, os surdos nós estamos interpretando. Como vocês viram, só tem eu e mais um homem no ministério. Em nome de Jesus, se levantem mais homens para trabalhar conosco, né? Precisamos acompanhar os homens, discipular esses homens para caminhar com o Senhor. Temos culto de mulheres, as mulheres estão no culto, no congresso. Então Deus tem começado a moldar a visão enquanto Igreja Batista do Povo, enquanto Ministério de Surdos da Igreja Batista do Povo. E nós nos alegramos com isso. Vocês se atentaram nos números do IBGE? É isso mesmo, igreja. São 9,7 milhões de surdos no Brasil. São muitos surdos que precisam de salvação, muitos surdos que precisam ser alcançados. E nós precisamos nos capacitar para poder buscar esses surdos. Enquanto eu pesquisava no IBGE, a gente deu uma olhada no mundo. Chega a cerca de 360 milhões de surdos no mundo. Então eu queria, e o objetivo do pastor convidar a gente aqui é para encorajá-los, né? A língua de sinais, ela é uma língua, para quem não sabe, ela é a segunda língua oficial do nosso país, do Brasil. É a língua brasileira de sinais. Já foi sancionada a lei no ano de 2002, que reconhece ela como língua. Então ela não é uma linguagem de sinais, ela não é uma mímica, ela não é um teatro, ela não é uma dança, ela é uma língua. Ela tem uma estrutura, ela tem gramática. Então eu quero encorajá-los para que vocês se envolvam com esse ministério. Eu acredito muito assim que se Deus colocou isso no coração do pastor de vocês, é porque Deus tem realmente um plano para vocês. Amém? E eu queria dizer mais. Hoje nós começamos um curso na IBP-SED. Nós começamos com uma turma de 34 alunos. Para a glória de Deus se formaram 24. Amém. E essa turma continua hoje no Básico 2. Nós iniciamos agora sábado retrasado mais uma turma de Básico 1 com 24 alunos. Irmãos, nós precisamos de gente para trabalhar, irmãos. Hoje os surdos não conseguem de fato ter acesso a todas as programações da igreja porque não temos pessoas para acompanhá-los. Então, para a gente que ouve, nós temos acampamento, temos radical, temos canal, temos culto de mulheres, temos tantas coisas. E os surdos querem se envolver, eles não podem porque não tem pessoas para acompanhá-los. Mas eu agradeço a Deus porque Deus tem tocado o coração de algumas pessoas para trabalhar com esse ministério. Eu gostaria de pedir para o pessoal que veio comigo se levantar, por gentileza, né? Aqui tem um pessoalzinho.
A Érica, a nossa intérprete, Érica dá um sinal. A Thaís, que dança, ela é surda e é uma bênção, ela tem se envolvido no ministério de dança para a glória do Senhor. O Cleiton é o esposo da Thaís. Aqui atrás temos o Tiago e a Bárbara. Deus tem tocado o coração deles, pode sentar em nome de Jesus. Um breve relato assim da vida do Tiago e da Bárbara. Eles estavam num culto e não tinha intérprete. O pastor perguntou se tinha alguém que sabia a língua de sinais. E naquele dia o pastor falou que tem o desejo de trabalhar com os surdos. Nós temos carência nessa área. E Deus tocou no coração desse casal, enquanto casal, para estar conosco. Então, glória a Deus, gente. E eu queria agora encerrar, porque o pastor me deu 5 minutos, mas eu queria muito que vocês conhecessem o testemunho da Thaís, que ela é surda, e do esposo. Por gentileza, vocês vão aqui. Thaís, ela é formada, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia. O Cleiton, ele é formado em TI, trabalha no Banco Itaú com sistemas. E a gente começa a perceber aqui que eles são tão iguais quanto nós, né? A gente vê os surdos como deficientes, como incapazes, e eles não são incapazes. O único déficit aqui é a comunicação. O intelecto e toda a parte motora é igual a nós. E aqui está a prova, 2 formados com pós-graduação. Thaís é professora de surdos numa escola de surdos. E a Thaís vai contar um pouco para vocês o testemunho dela, amém? Bom dia, graça e paz. Eu me formei sim em pedagogia, terminei agora em psicopedagogia, sou professora dos surdos. E muito tempo atrás, a minha família ela era cristã e eu nasci num lar cristão, mas não tinha intérpretes para poder me acompanhar. Então minha mãe sempre me levava para a igreja e eu nunca quis. Porque eu chegava na igreja, eu não tinha ninguém para me comunicar e as pessoas só falavam, eu não entendia nada. E elas me obrigavam a entender o que elas falavam e eu não entendia o que elas falavam. E minha mãe me evangelizava, falava: Senhor, minha filha precisa de salvação. E eu falava: mas eu não quero ir, eu não entendo nada do que falam, eu não quero estar na igreja. Então, mais ou menos quando eu cheguei na adolescência, com 15, 16 anos, minha mãe e meus irmãos sempre frequentando a igreja e eu sempre relutando para não estar lá. E só tinha ouvintes, não tinha nada de surdo, não tinha nenhuma acessibilidade para mim. E eu ia mais porque minha mãe me obrigava. E Deus começou a tocar no coração da minha mãe para que minha mãe pudesse orar por mim. E aí eu comecei a frequentar uma igreja que tinha intérpretes para começar de fato a me envolver. E aí Deus começou a ler, eu comecei a perceber